Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Hoje com um tema super bacana. Acho que a gente tem trazido temas bem especiais. Espero que vocês estejam curtindo, né, o que a gente está tentando colocar. Filmes diferentes aí para vocês, música, as nossas frases, sempre uma frase de outro autor. E hoje a gente vai ter a querida Fabiana, né? Eu tô esperando a Fabiana entrar. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Aguardando a querida Fabiana. Boa noite. Aguardando a Fabiana. Acho que ela não entrou ainda, né? Gente, boa noite. Estamos aguardando a chegada da Fabiana aí. Espero que vocês estejam gostando dos temas. Lúcia, querida, você sempre tá por aí, né? Um beijo, dá um beijo aí na tua mãe, tá bom? Acho que a Fabiana ainda não entrou. Oi, Suzala, boa noite para todo mundo. Bom, gente, acho que ela não entrou, né? Deixa eu até olhar. Ah, entrou. Oi, Fabiana, esperando a sua solicitação para entrada. Oi, Fabiana. Oi, boa noite. Boa noite. Vou começar te apresentando. Primeiro, assim, muito grata por você ter aceitado, tá? Você é muito querida, Imagina, muito mesmo. A gente já teve algum outro momento juntas, né? Então, estou muito feliz de você estar aqui, a gratidão é toda minha. querida. Eu vou te apresentar, então. É Fabiana Ciroli Fernandes de Moraes Carvalho. A Fabiana é médica, fez residência em clínica médica, pós-graduada em cuidados paliativos, pelo Palio Latinoamérica na Argentina, pós-graduada em cuidados paliativos pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, especialista em cancerologia clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, atua como oncologista na Oncovida. Eu acho que o fato da Fabiana ser oncologista e paliativista vai acrescentar muito para a gente em tudo que ela vai dizer hoje, né, Fabiana? E, assim, eu vou começar dizendo, eu acho que eu vou mandar um abraço para tua mãe, né? Porque para você ser uma pessoa tão especial, tão carinhosa, tão delicada, tão doce, certamente teve uma parceria muito boa dos seus pais. Então, eu já começo parabenizando os dois. E Com eu certeza. gostaria que você começasse dizendo de onde nasceu esse desejo, né? Primeiro, que você definisse para as pessoas cuidados paliativos, que isso é muito confuso, as pessoas pensam que é para quem está morrendo, e Uhum, necessariamente não. Então, eu gostaria que você definisse, né? Desse boa noite, definisse isso para as pessoas. tá bem. Bom, obrigada, Tereza, pelo convite. É uma honra. Eu espero poder contribuir com você aí e com todos que estão participando aqui com a gente. Boa noite para todo mundo que está aqui, né? Obrigada, né, por estar aqui numa sexta-noite com a gente. Bom, os cuidados paliativos é um tratamento que envolve uma equipe multiprofissional, né? Não só o médico, né? É necessário a gente ter abordagem multiprofissional do paciente para a gente conseguir atuar em todas as demandas que ele apresenta durante qualquer doença grave, incurável e de caráter progressivo, né? Não é somente o câncer, né? Geralmente as pessoas têm uma ideia de que o cuidado paliativo é mais para quem tem câncer, câncer incurável, em fase terminal.
E não necessariamente. Tem várias doenças crônicas, por exemplo, o paciente que faz uma diálise, e isso é crônico, né? Não tem programação de acabar. O cardiopata grave também. O paciente com HIV, já em fase avançada. Então, tem várias patologias em que os cuidados paliativos são úteis nessa abordagem multiprofissional do paciente. Porque precisa entender que o paciente, quando tem um sintoma, ele não tem só o sintoma físico, né? A gente precisa entender que atrás daquele sintoma tem uma demanda muitas vezes espiritual, socioafetiva, psicológica, e se a gente não conseguir atuar em todas essas esferas, a gente não vai ter sucesso no tratamento dessa dor que ele está apresentando, por exemplo. Tá. Eu acho que é importante que isso fique claro, então, que os cuidados paliativos não é só para quem tem câncer, né? Apesar da Fabiana também ser oncologista, mas é para qualquer doença que ameace a vida, né? Uhum. Que pode ser, como você disse, HIV. O Parkinson também se enquadra? As doenças neurodegenerativas também. Também. Tá. Né? Que é a Doença de esclerose. Alzheimer, isso, a esclerose lateral amiotrófica. Tá. Até o paciente que tem um AVC agudo, mas que vai ficar com uma sequela, né, definitiva, já é um paciente candidato a receber esses cuidados. De qualquer forma, eu fico muito curiosa sempre de saber que caminho a pessoa percorreu até a escolha que ela fez, né? Uhum. E pensar que você foi para a área de oncologia e paliativa me fez ter vontade de entender por que essas duas áreas. Então, tudo começou na minha residência de clínica médica. Eu comecei a ter um interesse pela oncologia, mas ainda não tinha muito definido isso daí. E aí, num congresso de clínica médica, eu entrei, por acaso, do destino, acredito, numa palestra do Dr. Marco Túlio de Assis Figueiredo. Ai. E estava lá ele querido e a doutora Graça querida, e me cativaram de cara na primeira frase, né? Aquele carinho entre os dois e a forma dele dar a palestra, os exemplos que ele dava. E ali eu falei, eu quero fazer isso. E como eu já tinha oncologia em mente, né, como uma principal hipótese para sair depois da clínica e ir para oncologia, eu percebi que daria super certo unir essas duas coisas. E aí eu fui para oncologia e na oncologia, no primeiro ano de oncologia, eu já fiz a pós de cuidados paliativos lá em Buenos Aires, que é o Palio. Tá. A tua mãe linda tá aí também, já tô vendo. Tá. O teu marido também atua nessa área? Meu marido atua comigo no hospital lá em São José dos Campos. Né? Eu coordeno a equipe lá de cuidados paliativos no Hospital Vivale, né? E ele me ajuda, né? Da parte médica somos nós dois. Mas eu tenho uma equipe muito grande que me ajuda muito. Eu devo muito a eles por todos esses anos. Nós já vamos completar 3 anos de equipe lá. Tá certo. É verdade, você colocou, eu que não falei, pulei aqui, mas você atua também no Hospital Vivale como coordenadora da área de cuidados paliativos, né? Isso. Tá. Me diga uma coisa, eu acho que a gente vai separar em duas partes, né? Porque assim, tem uma parte que é do médico, então e tem uma parte que é da família, Uhum. certo? A má notícia, ela sempre vai percorrer esses dois lugares, quem está dando a notícia e quem está recebendo. Sim. E aí teve até vários comentários, então eu queria antes que você me dissesse, eu entendo que o que a maioria considera uma má notícia, mas eu gostaria que você me dissesse o que você considera uma má notícia. Bom, má notícia é toda notícia que a gente não gostaria de receber. Portanto, você tem uma expectativa de ouvir algo e essa expectativa não é recebida, é quebrada. Né? Então, uma quebra de uma expectativa de uma notícia contrária ao que você desejaria ouvir. Que geralmente é em prol do bem-estar, de saber que não tem uma doença grave e que nada vai acontecer e que eu vou continuar bem com as pessoas que eu amo. Eu até posso continuar bem,
mas às vezes mexe um pouco com a questão do tratamento, de tudo que eu vou passar, né? Não estou nem falando só da possibilidade da morte, mas né? de tudo que eu vou passar mesmo, né? Numa hemodiálise ou numa quimioterapia, né? E Que mexe com toda a família. mexe com a rotina, né, do paciente e de toda a família, porque todo mundo se mobiliza e tem que fazer um pouquinho, né? Sair do normal, né? Para poder ajudar o paciente no tratamento, nas rotinas de exames. Então, você tem que mudar a sua vida, né? A partir de um diagnóstico assim, você muda a sua vida. E não tem como ser diferente, né? Muitas vezes a gente muda no dia a dia, até se adaptar, o paciente vai se adaptando, a família vai se adaptando, mas dificilmente volta ao que era antes. Então, ali, provavelmente por mudar como era uma rotina prévia, como muitas vezes sai até do emprego, né? O paciente perde o emprego ou sai do emprego, a familiar deixa de trabalhar para poder dar essa assessoria para o paciente, ali já começa um luto, né? Porque a sua vida que era, não é mais. Não vai ser mais a partir daquele diagnóstico. E eu lembro muito numa palestra até que era da área de luto, quando falaram sobre o Alzheimer, que se a família toda não entra nisso, não aceita, o doente acompanha, né? A pessoa que está com Alzheimer, ela vai acompanhar esse movimento da família e a aceitação dela também vai ser muito mais difícil. Você concorda com isso? Eu concordo. Concordo perfeitamente. O que eu Tá. acho importante também falar é que você falou da família, do papel do médico da família, mas o paciente, né, é o nosso principal centro do cuidado, né? E muitas vezes a nossa preocupação médica às vezes até maior com a forma que a gente vai falar com ele, com o paciente em si. É que muitas vezes ele está junto com a família, né? Outras vezes não, ele está separado da família em momentos diferentes de abordagem, né? Mas a gente tem que Certo. sempre lembrar que o paciente é o nosso centro de cuidado, mas que a família está do lado e a equipe está do lado, né? Não tem como funcionar isso sem essas três ferramentas, né? Essas três vertentes. Tá. Ô, Fabiana, quando a gente publicou, teve alguns comentários, inclusive, sobre a maneira que algumas pessoas receberam notícias e tinham comentários bons e não tão bons. Uhum. Pensando em alguém que resolve atuar na área de oncologia, que possivelmente ela vai se deparar com alguém que está com câncer, Uhum. o que faz faltar a delicadeza? Porque, assim, eu acho que a delicadeza ela tem que estar presente, porque a gente está sempre falando com alguém que é o amor de alguém Sim. e que vai lidar com questões relacionadas à possibilidade de vida e morte e assim, mesmo que um câncer não seja uma doença que leve à morte, porque necessariamente não vai levar, a ameaça aparece na hora do diagnóstico. E aí, eu queria que você me dissesse um pouco como que é para um médico chegar e dar essa notícia. Então, nós não temos na faculdade esse preparo, né, de comunicação. A gente tem o preparo de informar. E eu acho que é muito diferente você informar, que é você simplesmente dar a informação, e de você comunicar, porque a comunicação ela exige uma troca. Então, exige você estar disponível para ouvir e perceber o que o outro tem a dizer ou tem de angústia para você conseguir esclarecer. Quando você tem esse diagnóstico dessa doença grave, incurável, que vem esse luto de uma vida que já não vai ser mais igual como era, sempre vai existir duas vertentes. A primeira vertente é a vertente da perda, né? Perdi o que eu vivia, perdi meu emprego, não vou ter mais aquela rotina.
mas sempre tem a vertente da esperança. Então, a gente não pode esquecer disso, porque é isso que vai dar força para o familiar seguir em frente, para o paciente enfrentar aquilo lá, né? E não desistir. E eu acho que o que falta muitas vezes, quando as coisas não dão errado no ato de comunicar, é que a gente se esquece da parte da esperança, né? A gente tem que saber se conectar com o paciente nessa esperança. Por mais que a gente saiba tecnicamente, cientificamente, que as chances dele ficar bom é menor do que a dele ficar mal ou evoluir para um óbito, por exemplo, a gente não pode esquecer que ali tem uma pessoa, uma vida, e ele tem esperança. E isso é geralmente a última coisa que a gente perde. Então, se o profissional não consegue se ater a isso e fica muito preocupado no diagnóstico técnico, científico, não consegue comunicar muito bem. Nós podemos arriscar que se o profissional fica muito no diagnóstico técnico, científico, ele tem uma questão, uma dificuldade em lidar com essas questões emocionais? Sim, eu acredito que sim, acho que é por isso mesmo que isso acontece, né? Às vezes até por defesa mesmo, né? Porque é muito mais fácil você se manter, né, a par disso, do que você se envolver emocionalmente, porque depois você vai perder esse paciente. Você vai ter esse contato com a família por muito tempo, né? E se você não consegue ter isso desde o início, é complicado, porque essa relação vai ficar abalada e vai ser difícil vocês conseguirem se comunicar, né? E a comunicação exige muito a empatia, né? É difícil a gente conseguir comunicar se a gente não tem empatia, não consegue ter empatia que seria a empatia, né? Conseguir colocar-se no lugar daquele que está recebendo a informação, que é ruim. Ela não vai deixar de ser ruim. Eu não tenho como transformar uma notícia de você tem um câncer metastático, não tem cura, né? Em uma notícia boa. Não tem como. Mas eu tenho uma forma de dizer que pode suavizar isso, né? Sem tirar a esperança dele de ficar melhor, pelo menos, né? Eu acho que até é bonito que você falou, de suavizar mesmo, de dar algum conforto no meio dessa tempestade que às vezes está caindo ali. Isso. E que até que você se adapte, até que você assimile o que você acabou de ouvir, você pode, inclusive, entrar numa desordem ali emocional, né? Por exemplo, se você está com uma família e é um filho jovem, ou uma pessoa, ou tá com uma família que é o pai de um deles, ou a mãe que já é bem velho, como é que você procede para dar notícia? Não, perdão. Se você está atendendo o seu paciente, ou é muito jovem, ou é muito velho, você conta junto da família? Você comunica isso junto da família? Para mim, na oncologia, geralmente o paciente já chega com o diagnóstico. Então, dificilmente eu sou a pessoa que vai dar a primeira vez o diagnóstico para o paciente. Mas eu sempre tento captar se o paciente está entendendo o que está acontecendo, né? Muitas vezes, a família já ouviu o diagnóstico por parte do cirurgião, por exemplo, mas ainda o paciente não. Mas é engraçado porque esse paciente já passou por uma biópsia, já passou por uma cirurgia, e está passando com um oncologista, né? A não ser que ele seja muito leigo, ele não vai estar entendendo um pouco do que está acontecendo, né? Então, eu sempre começo a consulta perguntando ao paciente se ele sabe o que ele está fazendo ali, o porquê que ele está ali, o que foi que ele entendeu até aquele momento. E, surpreendentemente, são poucas as vezes que o paciente fala, eu não estou sabendo de nada, meus filhos não querem me contar. Geralmente eles falam, doutor, eu já sei que eu estou aqui, provavelmente não é por uma coisa boa, mas eu gostaria de ouvir,
ou muitas vezes não. A pessoa se cala, né? Então, a gente tem que dar o tempo, né? Quando o paciente se cala, quando o familiar se cala, a gente tem que saber respeitar esse silêncio também. É um silêncio que é positivo, né? É um momento de assimilação do que está E, acontecendo e de organização diante do, da notícia ruim que a gente está tendo que dar, né? e que às vezes a pessoa não quer ouvir naquele momento mesmo, né, Fabiana? Às vezes É, ela quer ouvir por uma outra pessoa da família. Um isso, porta-voz mesmo, né? Ah, isso, não, fala com meu filho, eu prefiro que fale com meu isso, filho. isso. E, e quando você está já em atendimento, cuidando de uma pessoa, por exemplo, muito jovem, e você vai lidar com o pai e a mãe, você é mãe, né? Eu acho muito difícil quando a gente atende uma mãe numa questão relacionada a um filho, a gente não pensar nisso, né? A gente acaba pensando. Como é que você fica quando você vê que o tratamento não progrediu como queria e que a ameaça de morte ela é muito iminente? Você comunica isso? Comunico, comunico. Na verdade, a gente tem por prerrogativa, na verdade, e à medida que as coisas não vão indo bem, a gente já ia avançando nessa comunicação, né? Então, por isso que a relação desde o começo facilita todo esse processo, né? Então, se o paciente está em cuidados comigo, por exemplo, oncológico, eu já faço esse cuidado de paliativo concomitante, sem nenhuma interferência nisso daí. Agora, se é um paciente, por exemplo, que eu não conheço, sou chamada para uma avaliação, muitas vezes tardiamente, eu já tenho maior dificuldade de estabelecer uma relação. Mas eu tento entender a família, entender o contexto familiar para eu conseguir entrar, né, e agir de uma forma que eu traga coisas que vão ajudá-los a reorganizar esse processo, muitas vezes terminal, da perda do paciente no final. Mas a comunicação de uma doença em progressão sem sucesso com o tratamento, eu acho que tem que ser feito muito, muito temporalmente, né? Então não dá para esperar muitas vezes as coisas clarearem para a gente poder falar, olha, infelizmente o tratamento não está funcionando. Então, se o paciente já está fazendo uma quimio, já não está tolerando bem, por exemplo, né, ficando clinicamente comprometido, ficando ruim, não está aceitando muito bem, eu já tento chamar isso a atenção tanto do paciente quanto do familiar na consulta, né? Tá difícil para você tá vendo que cada ciclo, você acha que você tá ficando melhor? Você acha que tá ficando pior? Você acha que não tá mudando? Aí o paciente fala, doutor, eu não tô me sentindo melhor. E aí vem a informação dos exames complementares, né? E a informação infelizmente, realmente, as coisas não estão saindo conforme eu desejava, né? Porque eu realmente não desejava dar aquela informação, né? Não, não. E eu penso que em muitas situações é difícil mesmo para o médico dar a notícia, né? É o que você Sim, falou, não é uma notícia que a gente quer dar, mas que a gente precisa dar, né? Que a gente precisa comunicar, como você falou. Tem vezes que sai até com aquele paciente na cabeça, né? Pensando, nossa, que triste, né? Gostaria que tivesse sido tudo bem, mas é o muitas vezes, nosso descontrole, né? Sobre a situação. muitas vezes. Acontece de ter alguma família, ou você já viveu isso, de você dar uma notícia e ter uma reação de recusa, de não querer ouvir? Você sabe que eu fiquei pensando nisso para poder vir para aqui para a live. Uhum. E graças a Deus, eu não me lembro de muitos casos nesse cenário de paciente que eu já estava acompanhando, tá? Tá. Teve sim casos que eu tive que avaliar já o paciente em fase de agonia mesmo, né? E aí ali a gente já percebe que faltou
comunicação da equipe que o assistia, né, anteriormente. Mas de paciente que eu acompanho, não teve não. Então, assim, é como se quando o paciente chegasse até você, ele não tivesse, as pessoas não tivessem se comunicado, dito para ele as coisas que iam acontecendo, é isso? Eu até acho, Tereza, que eles falam, mas não conseguem conectar. Entendeu? Informam, porém não tem o tempo ali para escuta, né? Para aquela escuta ativa de você conseguir entender o que o familiar tem de dúvida ainda, ou de anseio em relação à evolução da doença, ou os próximos passos, né? Porque para o familiar, quando as coisas não estão indo bem, se você já chega e fala, olha, se ele não melhorar com isso, talvez eu tenha que fazer isso, você já planeja um próximo plano, né? Você já dá um próximo plano, uma alternativa, né? Sempre explicando que o objetivo é não deixar o paciente sofrendo, né? Nos momentos finais de vida dele. Então, geralmente isso acontece quando o paciente está entrando numa agonia respiratória, ficando com muita falta de ar, ou uma dor mal controlada, né? Ou um sangramento, um tumor de cabeça e pescoço que começa a sangrar, por exemplo, muito e não para com nenhum tratamento. Se a gente já fala com a família previamente, a gente vai tentar essa medida clínica, não melhorando, vai precisar de uma sedação, o familiar já entende. Então tá fazendo isso, não melhorando, meu pai vai precisar de uma sedação para conforto. Só que você tem que explicar por que não vai para UTI, por que não vai ser entubado, né? Que a doença Sim. continuará progredindo, é irreversível, porque senão eles não entendem mesmo, né? Se você tem tempo e consegue ter essa conversa antes, essa fase é bem mais fácil. Agora, quando a equipe chega nessa fase já tumultuada, do paciente em sofrimento, o familiar já está, né, com a esperança dele, que é o que a gente tem que tentar não abaixar tanto, tirar totalmente, né? Já está com aquela esperança totalmente abalada. E você chega naquele momento para começar uma intervenção, geralmente a aceitação da família é ruim. Eu já vi situações, Fabiana, assim, de pessoas próximas mesmo, muito próximas, que o médico pediu que não mencionasse que a pessoa estava sem possibilidade de evolução no tratamento e que ela acabaria falecendo. Então, toda a família sabia. Ah, tá. Para o paciente. E o médico pediu que não dissesse para o paciente. Uhum. Porque ele avaliou que o paciente, não sei, que o paciente não daria conta, enfim, eu não sei. Né? Aí eu não sei os detalhes mesmo. Mas, assim, acaba sendo uma decisão, do médico, mas você entende que tem um consentimento da família, ou a família está numa situação tão delicada emocionalmente que ela não consegue avaliar. Por que eu estou te perguntando isso? Porque você falou da sedação, eu lembro de uma palestra do Dr. Daniel. Ele falou que algumas decisões, por exemplo, de intervenções, por exemplo, sei lá, como você disse, a pessoa vai entrar em sedação. Ele falou, a decisão é do médico. Você vai explicar para a família, mas você não pode deixar uma responsabilidade dessa para a família, porque ela não estudou para isso, né? Não, isso. E aí é um peso ela decidir isso. Então, você conta o que vai acontecer se sedar e o que vai acontecer se não sedar, porque quando você vai sedar um paciente, é para que a dor seja cessada, né? Para que ele se acalme, para que ele fique em paz mesmo para partir. Você acha que essa postura de não contem, não digam, porque foi num tratamento longo. Foi num tratamento longo, por isso que eu estou te perguntando. Mas o paciente sabia que estava em tratamento? Isso ele sabia? Sabia, mas não sabia que tinha metástases, não sabia sim. que... não sabia várias coisas, não contaram várias coisas. E não foi uma decisão do paciente.
A gente pode falar que tem uma decisão da família aí? De não deixar saber? Então, nesse caso que você está falando, não tem como a gente saber se foi uma negociação da família com o médico, né? Acontece da família pedir para o médico que não conte? Acontece. Bastante. E geralmente porque entende que o paciente não vai aguentar saber? Geralmente é para proteger. Geralmente é para proteger, né? Tem uma questão positiva nisso daí, né? Não é ruim, não é ruim, claro que não é ruim. Só que a gente tem que tentar quebrar essa conspiração do silêncio, né? A gente tem que tentar quebrar isso daí. E a gente começa a trabalhar isso explicando que, enquanto o paciente é lúcido, orientado, ele tem autonomia para decidir por si, né? Então, isso é importante porque isso é uma questão legal, né? Então, se ele está lúcido e orientado, ele tem que ter essa capacidade de decidir muitas vezes o que vai acontecer com ele. Durante o tratamento, numa piora, uma necessidade de sedação. Então, a não ser que ele esteja, né, em momentos já com confusão, sonolência, que aí a família vai decidir por ele. Então, Mas enquanto ele tiver clareza, consciência plena de tudo que o envolve, né? Que ele não tiver confuso, como acontece numa demência, no Alzheimer, até dependendo do tratamento, isso pode acontecer, ou de onde é o câncer, pode acontecer isso também. pode. Você entende que o paciente, ele deve decidir se continua a químio, se ele para, enfim. Sim, As coisas que vão aparecendo. com certeza. Com certeza. E o que acontece? Porque às vezes a família pede que não diga e que ela decida. Isso acontece. Acontece, mas a gente tem que ir trabalhando isso. Se o paciente está lúcido e está orientado, a gente tem que conversar muito com a família. Às vezes não é numa primeira conversa, às vezes não é numa primeira consulta, às vezes o paciente está internado, não é na primeira visita, né? Então, por isso que é importante o tempo, né? Por isso que é importante a gente estar acompanhando o paciente desde o diagnóstico. O Fabiano, eu acho super importante dizer o que uma pessoa perde quando ela não fica sabendo que ela está indo embora. Muita coisa. Ela perde a capacidade dela de se reorganizar emocionalmente, espiritualmente, eu acredito também, de organizar a vida de familiares, muitas vezes, né, de organizar questões burocráticas até, né, relativas aos bens que a pessoa tem, por exemplo, e que depois a família fica enlouquecida se batendo, né, para tentar resolver. E, enfim, são muitas coisas que são perdidas. E quando tem essa questão que você falou, né? Como tem uma pessoa dizendo aqui, né? Ela disse o seguinte, ó. Eu protegi a minha mãe. Ela faleceu de leucemia, fez todos os tratamentos, mas nos últimos 6 meses já sabíamos que ela iria partir. E decidi não falar para ela. Fez todos os tratamentos. Eu acho que tem uma questão aí que ela entendeu que realmente era melhor não falar, né? Que pode ser o que você falou mesmo. Em algumas situações a gente tenta proteger a pessoa, né? Então é delicado mesmo, porque há situações e situações, não é isso? Mas eu acho assim que há uma dificuldade do familiar entender que a gente vai dar a informação, comunicar, mas não vai tirar a esperança do paciente. É aí que está a diferença disso, entendeu? Porque se o profissional chega falando com uma linguagem em que o paciente vai perder totalmente a esperança dele, que é o que sustenta ele para continuar a seguir em frente, se o familiar entende que você não vai tirar isso, ele deixa você conversar. Né? Agora, é claro, se o paciente já sabe do diagnóstico, já está num tratamento, e depois, por exemplo, já está definido cuidado paliativo há algum tempo, e o paciente já sabe disso, você não precisa ficar indo lá reforçar isso, né? Reforçar um sofrimento que já
já foi informado, não há uma necessidade. Aliás, não se deve fazer, realmente. Então, depende do contexto, né? Caso a caso. Não tem receita de bolo mesmo. É verdade, porque eu É. acho que perde a chance, como você estava dizendo, de se organizar espiritualmente, essa questão financeira, de deixar tudo arrumado para a família, às vezes até de uma reconciliação, que ela pode não acontecer, às vezes, Exato. de um jeito que as pessoas pensam, mas eu já vi, eu acredito nisso, eu não sei o que você pensa, que algumas pessoas até esperam algumas chegarem para poder ir embora. Já vi várias, várias. Você já viu isso? É muito Tá. bonito até, né? Já. E quando acontece do paciente, por exemplo, já estar sedado e estar há alguns dias em sedação e a família desesperada, né? Nossa, doutora, quando que isso vai acabar? Às vezes a gente tenta abordar isso com a família. Tem alguém distante que ela faz tempo que não vê, que talvez tenha falado em algum momento que queria rever. E aí, às vezes, não é raro, não. Algumas vezes eu já passei por situação assim. A pessoa vem e poucas horas depois o paciente falece. É até bonito, né? É, Como ele precisava daquela presença, mesmo é sedado, mesmo né? Que a gente sedado. fica pensando, ai, não tá consciente. Mas ele Uhum, tá, né? Ele tá no estado de semiconsciência, porque a pessoa chega, ele consegue saber que ela tá ali e vai embora. uhum, uhum. Vocês ajudam as famílias a liberar quem está indo embora? Então, a equipe de cuidado paliativo que eu coordeno, ela é uma equipe multiprofissional, né? Então, tem a equipe da psicologia abordando o familiar. Muitas vezes, se é um paciente da oncologia lá do hospital, já está em acompanhamento com a psicóloga do hospital desde o início do tratamento. E é feito esse trabalho, sim, sim, também, De ir fazendo essa despedida. de ir fazendo essa despedida. Exatamente. E quando é um pai e uma mãe com um filho jovem, como que é para vocês? Porque Olha, assim, não que uma pessoa mais velha possa ir embora, né? Eu tenho meu pai, tenho a minha mãe, e tenho certeza que vai ser muito difícil quando eles forem que não importa a idade, como foi difícil me despedir da minha avó. exatamente. Mas é que quando é jovem, realmente interrompe alguma coisa, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, a mim, pessoalmente, quando é um paciente jovem, me abala bastante. Bastante. Eu fico dias, né, pensando. E se tem filho pequeno da idade dos meus, mais ainda, né? E muitas vezes eu tive que acolher mãe, pai de paciente da minha idade, né? Então, assim, não tem como você não se colocar no lugar ali da pessoa e imaginar que poderia ser seu pai, sua mãe, né, naquele sofrimento. Mas a mim me abala bastante. Eu acho que para toda a equipe mexe muito, muito. Eu tive um paciente que eu avaliei uma vez, que era uma criança. Foi a única criança que eu avaliei. Foi aqui em Taubaté. E era um pacientinho já em fase terminal de um tumor cerebral. E o pediatra pediu um auxílio para conseguir transmitir, né, a informação para a família, porque a mãe não aceitava que o diagnóstico, que não tinha mais linha de tratamento a ser feito. Ele já tinha feito várias linhas de tratamento, radioterapia, cirurgia, e chegou no momento que não tinha mais nada. E aquele paciente me abalou profundamente. Ele tinha a idade do meu filho na época. Então foi muito difícil. Mas eu tenho amizade com a avó dele até hoje. A gente se fala É, até hoje pelo WhatsApp. E é muito legal. Ela me conta da filha, que é a mãe do menino, né? Enfim, consegui fazer um vínculo, apesar de ter chegado já num momento ruim. Mas claro que eu me abalo bastante, viu, Tereza? é o Quando que o eu falei, paciente já. né? Como mãe é muito difícil, né? Você acaba pensando que
Que é o sentimento de mãe, só que eu acho que quem é mãe sabe, né? É por isso que eu Uhum. tenho tanto respeito pelas mães, pelos pais que perdem os filhos, pais também, né? Porque o pai sempre fica naquele lugar de ter que ser forte, de ter que suportar, né? De ter que amparar a esposa, e a dor dele mesmo às vezes acaba sendo um pouco colocada de lado e ele realmente está sofrendo muito também, né? Sim, sim. Mas muitas vezes esse familiar, esse pai, essa mãe já está acompanhando esse processo, né, de sofrimento do filho. E nesse caso de doença oncológica, é, eu até acho que a aceitação é mais fácil quando perde, né? Porque vê tudo que o filho passou. É Uhum. claro que é sempre perder um filho. Isso a gente não quer, né? O pai e a mãe nunca quer perder um filho. Foge da regra geral, né? Mas é diferente, por exemplo, de um perder um filho num trauma, né? Um filho por um infarto. Isso acontece. Jovens têm infarto. Jovens morrem repentinamente, né? Sim, E sim. não tem essa oportunidade da despedida, que o câncer dá. O câncer dá essa possibilidade. Então, nós, oncologistas, a gente não pode perder essa oportunidade. Entendeu? Fabiana, você falou que isso te abala muito, aí tem até uma pergunta. Quando isso acontece, que você que te abala por ser mãe e tudo mais, isso é falado com a equipe, é compartilhado, porque assim, vocês são médicos, são enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, todos são muito importantes. E o auxiliar de enfermagem, todos, até as pessoas que trabalham na limpeza, todo mundo acaba, às vezes, construindo um vínculo com o paciente, principalmente dependendo do tempo que ele está lá. É. E aí fica muito abalado, principalmente quando é a morte de um jovem, de uma criança. Vocês compartilham em equipe para poder suportar, porque antes de serem profissionais, vocês são pessoas. E eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Que médico se emociona, que psicólogo se emociona, que as pessoas se emocionam, porque são Sim. pessoas. Como é que vocês cuidam de vocês diante disso tudo? Então, algumas vezes a gente se reúne e alguns casos ficam muito marcados, né? E a gente debate em cima desses casos, sim. E às vezes o vínculo, lá no Vivale, às vezes o vínculo do enfermeiro, do psicólogo, do técnico, da fono e da físio é até maior do que o meu com aquele paciente. Porque às vezes é paciente que já internou várias vezes, que elas já estavam acompanhando em outras internações, mas que eu fui chamada como médica do paliativo para avaliar só naquela última internação dele que evoluiu para óbito. Então, muitas vezes elas têm um vínculo que eu não cheguei a conseguir ter, né? Entendi. É diferente. Então, tem nuances desse vínculo, né? E elas dividem, muitas vezes elas dividem com a gente. Nossa, foi muito difícil, o pai naquele momento, vendo o filho, mas a gente tenta sempre acolher isso daí. Porque assim, é natural, né? É natural. Esse sofrimento Tá. da equipe junto com o paciente, com o familiar, é natural. É perfeitamente natural. Colocaram uma questão aí que eu acho importante, assim, essa coisa da sedação, às vezes as pessoas se sentem muito culpadas, Fabiana. E não É, foi uma vez que eu ouvi sobre isso, como se ela tivesse preparado a pessoa para morrer, como se ela tivesse ocasionado a morte da pessoa, ou aceito a morte da pessoa. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes se responsabilizam muito por isso. é. E aí que está a questão de que as decisões médicas são de cunho médico, né? Então, o médico tem que saber se posicionar que para o paciente, naquele momento, o melhor que temos a oferecer é a sedação. Porque senão ainda vai ficar a dúvida, nossa, mas se eu tivesse levado meu pai para UTI, teria sido diferente? Não, não teria sido diferente. Ele teria morrido com o tubo longe de vocês, entendeu? Então, isso que é importante. Eu tento sempre, quando chega nesse momento e há uma dúvida, doutora, não sei o que eu faço. A gente não pode jogar para o familiar essa responsabilidade. Falar, olha, a doença está evoluindo.
ele clinicamente está piorando, o quadro é irreversível. Se eu levá-lo para UTI, entubá-lo, ele vai falecer. Da mesma maneira que se ele ficar aqui ao seu lado, sedado e confortável. E isso é um conforto, né, Fabiana? Isso é um conforto. Se você disser que a sedação vai trazer conforto, vai tirar a agonia respiratória, a dor, qualquer sintoma, né, refratário que ele apresente naquele momento, o familiar já vai aceitar a sedação de uma maneira muito mais tranquila. E uma coisa importante, Tereza, é explicar que a sedação não abrevia nada, não antecipa o óbito. A sedação apenas deixa o paciente confortável, né? Deixa ele sem perceber aquele desconforto que muitas vezes a gente vai continuar percebendo. Se é, por exemplo, uma insuficiência respiratória, a gente vai continuar vendo ele com uma dificuldade para respirar, porém, ele não vai estar sentindo aquela sensação de afogamento. Isso, porque estão perguntando aí, eu acho que é confuso para as pessoas por que seda, entendeu, Fabiana? Se a sedação não faz sentir nada. A sedação é para aliviar os sintomas, para que a pessoa possa ficar em paz, sem sofrimento para ir embora, não é isso? A sedação é um último recurso que a gente utiliza, na verdade. É quando a gente não consegue controlar aquele sintoma que está trazendo muito sofrimento para o paciente. Controlar, seja através de medicação, de uma fisioterapia, de abrir uma janela, já tentou de tudo. Não conseguiu aliviar aquele sofrimento, a gente tem essa carta na manga que é a sedação, né? Então, na verdade, a sedação acaba sendo uma maneira de proteger aquela pessoa que está ali, que todo mundo ama, né? Exato. Na verdade, é isso. Exatamente. É uma maneira de proteger e deixá-la junto com os familiares. Isso mesmo. De conseguir mantê-lo ao lado dos familiares, para essa despedida ser mais tranquila. O Henrique está dizendo que perdeu um irmão gêmeo, que eu acho que também é uma perda muito difícil, de um irmão gêmeo já jovem, né? Que ele sentia muita falta de ar, ficava calado na visita e quase não comia, pois faltava ar. Eu acho que tem, assim, cada situação ela é muito singular, né? Muito, e cabe, assim, a gente entender tudo o que aconteceu, até da pessoa estar calada, de não comer. Eu acompanhei algumas pessoas também que tiveram câncer e depois e ficaram bem por muito tempo, mas que quando chegaram no final acontecia mesmo, de não conseguir comer, enfim, é muito difícil. Fabiana, você lembra o primeiro paciente que você perdeu? Eu lembro. Você lembra? Lembro. E ainda foi na residência de clínica médica, não foi paciente oncológico. Foi um paciente que tinha lupus. Ele tinha 38 anos. E eu acompanhei ele na residência durante uma internação. Ele teve uma internação prolongada, uma complicação do lupus. E levei ele para uma avaliação oftalmológica num dia, precisou sair do hospital, acompanhei. E ele teve uma complicação assim comigo no final do meu plantão. E corri com ele para o box de emergência lá no hospital da Vila. E eu não admitia perder, porque eu tinha um vínculo com ele muito grande. E ele estava prestes a ter alta. E teve uma complicação aguda, que até hoje eu nem sei exatamente o que foi que aconteceu. Eu ainda era residente, né? Então, muito primeiro ano de residência, a gente termina a medicina, tem muito para aprender. Muito, muito. Muito, Eu né, lembro Fabiana? direitinho que eu sentei a gente tinha lá no cantinho uma carteira e uma cadeira que a gente sentava para fazer prescrição dos pacientes. Era o box do trauma, chegavam os pacientes de trauma ali também. E eu sentei ali e eu não conseguia dar assistência para ele naquele momento. Então toda a equipe da emergência começou a atuar e eu sentei e eu não conseguia acreditar que eu estava passando por aquilo. Então foi assim, uma perda muito significativa para mim. Ele chamava Gilberto e eu lembro até hoje. É incrível como registra, né?
as nossas inaugurações nas coisas, né? As nossas Sim. primeira vez. Imagina você super jovem, fazendo uma residência, a primeira perda, né? É Uhum. a angústia que dá mesmo. Essa foi a primeira Principalmente, perda de paciente, né? Porque a minha primeira grande perda foi meu pai, foi né? o seu pai. Foi meu pai. Essa é a minha grande perda e uma dor que eu carrego com certeza para a vida inteira. E então essa foi minha grande perda. Meu pai teve um mal-estar súbito em casa, comigo em casa. Eu estava no começo do terceiro ano da faculdade. Não sabia também nada ainda, só sabia teoria. E não consegui socorrê-lo, só consegui colocar no carro e levar. Ele teve uma parada cardíaca em casa comigo. E ele ficou com uma sequela dessa parada cardíaca por demorar para voltar dessa parada. E ficou em 10 meses com a gente em estado vegetativo depois. Então, ele foi meu primeiro paciente paliativo, sem eu saber que depois eu iria para essa área. Nossa, incrível, né? É. Talvez seja ali o início até, né, Fabiana? É, Você viveu isso, né? eu acho que na hora que eu pensei em fazer, eu não liguei as coisas, mas quando eu comecei a trabalhar isso, eu tive um pouquinho mais de consciência que sim, ali acho que começou já uma atenção especial para como cuidar daquele paciente que já não tem a vida dele. Ele já não era mais o meu pai, né? Mas eu ainda tinha que Tá. dar para ele qualidade de vida, conforto, né? Então, acho que ali certamente virou uma chavinha. Virou uma chavinha. Então, e aí, na verdade, assim, a sua primeira grande perda foi ali com o seu pai, e ali como filha, como alguém envolvida com a situação, né? Exatamente. Ali eu estava como filha, como filha. Eu lembro da Ana Coradazzi dizendo no livro dela que ela sempre atendia pacientes que estavam indo embora, mas que quando tocou o telefone era o pai dela, assim, era uma situação muito diferente, muito incomparável, né? É, é. Você está misturado naquilo tudo. Uhum. Como a doutora Graça falou, né? Que o doutor Túlio dizia, não entube, não faça isso. Ela falou, mas eu não sei, eu não posso te prometer isso, eu não sei como eu vou estar, né? É. Porque eu te amo, porque eu estou envolvida. Quando você falou da perda desse primeiro paciente e tudo, quando vieram outros procedimentos depois da perda desse primeiro paciente, você teve medo? Procedimentos. Que exigissem de você, que você via que a pessoa estava indo embora, que aconteceu isso com o seu primeiro paciente. Uhum, E aí uhum. você deu né, assim, era muito difícil para você chegar ali e tudo mais, né? Como você falou, eu olhava assim, e por ser o primeiro foi muito difícil para você, né? Quando Sim, sim. que você estava na Porque residência. ele não tinha uma doença grave, incurável, de caráter progressivo, né? Sim, sempre eu tenho medo quando eu estou diante de um paciente, no meu caso, que é o paciente oncológico, com chance de cura, principalmente, principalmente. Então, às vezes tem paciente em começo de tratamento, né, um tratamento só complementar de quimioterapia, que é o que a gente chama de quimioadjuvante, que às vezes evolui com uma complicação, faz uma neutropenia ou alguma outra complicação aguda, às vezes até infarta, nem é um diagnóstico que eu vou conduzir, e, e fica uma angústia de uma perda por aquele paciente que é para aquela doença, né, que ele tem de base, que eu iria conduzir, ele é curável. Então, esses pacientes me dá bastante medo. E também os pacientes que acabam de chegar, mesmo por um tratamento paliativo, mas que eu tenho medo de não ter tempo. Não ter tempo de conseguir ajudar. Eu tenho bastante medo disso. O que é conseguir ajudar para você? É conseguir aliviar o sofrimento. Seja ele tratável com químio, seja ele não tratável com químio. Seja ele apenas tratamento sintomático, abordagem multiprofissional. Então, na verdade, o medo, ele não é um paralisador, é o contrário. O medo acontece quando você não vai poder atuar, não vai ter tempo para isso, né? Isso. Quando eu me sinto impotente por falta de tempo.
Eu fico muito angustiada com isso, muito, muito. E é o que a gente tenta trabalhar lá no hospital que a gente faz os cuidados paliativos, da equipe que está cuidando desse paciente, tentar já abordar a gente desde o início do diagnóstico. Que a gente já possa ter uma relação, um vínculo, para não acontecer isso, né? Porque isso deixa a gente bem angustiado, bastante. Quando a gente não consegue ajudar da forma como a gente sabe que poderia, né? Tá, você tem memória de aconteceu de assim que foi uma morte de alguma forma não esperada, né? Mas você lembra de ter acompanhado a morte de algum paciente, de estar ali na hora, Já, que estava sendo atendido por você? já, E já como é sim. que é isso para você, Fabiana? Tá ali naquele momento. Olha, me dá um conforto. Porque serei eu que irei transmitir a notícia para o familiar. Eu confesso que eu fico confortável de ser eu que estava envolvida ali no tratamento e estava ali naquele momento. Tá. Nesse momento que a gente está de pandemia, não é possível, mas rola o choro, rola o abraço, rola a gratidão que é recíproca, né? Porque eles confiam muito no que a gente está fazendo, né? Então, eu fico confortável. Não é ruim para mim, se eu estou ali naquele momento, não. E muitas vezes, pacientes que eu estava acompanhando, passando visita, por exemplo, eu vejo que está evoluindo e que está nos momentos finais, eu espero um pouco. Eu espero um pouco para ver se vai ser ali para eu poder estar naquele momento com a família. E até para a questão de elaborar um atestado. Às vezes, para mim, a declaração. Às vezes, para mim, é importante dar aquela declaração. Porque eu estive presente naquele contexto, né? E aí a gente pode voltar no que você falou, o medo, ele vem quando eu não posso fazer algo. E pensar que eu fiquei, inclusive, pude ficar até o atestado, Uhum. qual é a sensação? É uma sensação, geralmente a sensação é de gratidão. É de gratidão. De gratidão pela passagem daquela pessoa na tua vida? Pela passagem daquela pessoa na minha vida. Porque a gente aprende muito, muito. Com cada paciente, com cada familiar. É um aprendizado muito grande. Né? E a Eu sou paz, outra a cada paciente que chega no meu consultório, a cada paciente que eu perco. Assim como a gente é no nosso dia a dia, na nossa família, nas nossas relações pessoais, né? bom, Fabiana, a gente está terminando, tem 1 minuto e meio. Assim, acho que você é um ser iluminado. Eu acho que você contou pra gente, na verdade, que assim, que tem hora que dá medo, que tem hora que médico sofre, que tem hora que médico chora, que vai embora para casa com o paciente na cabeça, mas que a empatia, a amorosidade torna tudo muito mais fácil, não o distanciamento. Se quer falar alguma coisa para a gente fechar, a gente tem 1 minuto. Bom, é para todo mundo que está aqui participando, que tem alguma dificuldade, deve ter algum familiar ou que já passou por essa situação, ou talvez esteja passando. Às vezes o médico tem dificuldade mesmo dessa conexão, né? Então, tentar não taxar o médico de frio, de duro, né? Porque a gente realmente não tem esse preparo, mas a gente tem capacidade de aprender. A gente consegue aprender a ter empatia e a gente consegue aprender a se comunicar. Então, às vezes falta mesmo um estímulo, né? Um toque, talvez, para esse colega, né? E é um trabalho, às vezes, minucioso dia a dia, né? E a família tem que se sentir segura, né? Tem que se sentir confortável e se sentir acolhida. Eu acho que isso é fundamental. E talvez até da gente comunicar para o médico quando
for muito difícil para a gente. Fabiana, muita gratidão, né?